Você já imaginou ser expulso da sua própria casa pelos próprios filhos? Pois foi exatamente isso que aconteceu com seu Joaquim, um pai trabalhador que deu tudo o que tinha e acabou sendo tratado como um peso. Mas o que ninguém sabia é que aquele senhor guardava um segredo que valia milhões. E o que ele fez no final vai deixar você sem palavras. Esta é uma história real e emocionante que vai mexer com o seu coração. Prepare-se para se surpreender com o que esse pai fez depois de ser humilhado. Você já ouviu o som de um coração se partindo? Não é barulho de vidro, nem de madeira quebrando. É um silêncio que vem depois de um grito. Foi assim naquela tarde abafada de terça-feira em Ribeirão das Flores, uma cidade pacata do interior de São Paulo. Os vizinhos escutaram a confusão vindo da casa azul da esquina. A porta bateu com força, ecoando pela rua inteira. Do outro lado, seu Joaquim, um senhor de 78 anos, tentava segurar as lágrimas. Ele construiu aquela casa com as próprias mãos. Cada tijolo ali tinha um pedaço da história da sua falecida esposa, Dona Lourdes. Renato, o filho mais velho, gritou da sala com voz firme e impaciente. Ele estava cansado de dividir a casa com o pai idoso. Cláudia, a filha mais nova, olhava para o lado com os olhos frios e indiferentes. Eles queriam a casa para si, queriam viver sem as histórias repetidas do velho. Queriam espaço, conforto e liberdade. O pai apenas sussurrou que queria respeito. Mas o respeito já tinha saído por aquela porta há muito tempo. Ninguém mais ouvia a voz fraca do senhor de cabelos brancos. Naquela tarde, sob o sol quente e o olhar curioso dos vizinhos, seu Joaquim saiu de casa. Levava apenas uma mala surrada, uma muda de roupa e um olhar perdido. Caminhou devagar pela rua de paralelepípedos, sentindo o peso da rejeição. A mala batia na perna a cada passo pesado. Sua cabeça estava cheia de lembranças dos tempos felizes. Ninguém percebeu. Mas quando ele atravessou o portão, guardava no bolso uma pequena chave de ferro enferrujada. Uma chave que mudaria tudo, mas isso ninguém imaginava. Depois que a porta se fechou atrás dele, seu Joaquim sentiu o peso do silêncio. O som dos grilos misturava-se com o das risadas que vinham de dentro da casa. A casa que já não era mais dele. Sem ter para onde ir, sentou-se num banco da praça principal. O mesmo onde costumava levar os filhos para tomar sorvete quando eram pequenos. Olhou o céu alaranjado do fim de tarde e sussurrou para a esposa falecida. Se ela visse o que virou a família que construíram juntos. Enquanto enxugava os olhos, um rapaz se aproximou dele. Era o Zé da padaria, um homem simples e bondoso, dono da padaria da esquina. Ele perguntou o que o senhor fazia ali sozinho àquela hora. O velho explicou que foi mandado embora de casa pelos próprios filhos. Zé coçou a cabeça sem acreditar no que ouvia. Afinal, seu Joaquim sempre ajudou todo mundo no bairro. Mas o velho disse que chegou uma hora em que a gente vira peso para os outros. O silêncio pesou entre os dois homens. Então Zé respirou fundo e ofereceu um quartinho nos fundos da padaria. Era simples, mas era limpo e acolhedor. O velho sorriu com os olhos marejados, agradecendo pela bondade inesperada. Zé não imaginava o bem que fazia naquele momento. Nos dias seguintes, seu Joaquim começou a ajudar na padaria. Limpava o balcão, embalava pães e entregava encomendas. Trabalhava calado, mas com dignidade. Cada manhã era um novo esforço para não pensar no passado doloroso. Às vezes, enquanto tomava café num copo de vidro trincado, tirava do bolso aquela mesma chave enferrujada. Ficava olhando para ela pensativo, como quem guarda um segredo. Zé reparava e perguntava de que era aquela chave misteriosa. O velho respondia sempre com o mesmo sorriso discreto. Dizia que era de um tempo que ninguém mais lembra. O tempo passou e a notícia se espalhou pelo bairro. O velho Joaquim agora mora na padaria. Muitos sentiram pena, outros apenas cochichavam nas esquinas. Mas ele não se importava com os comentários alheios. Enquanto amassava o pão e limpava o balcão, pensava na vida. Antes de tudo desandar, a casa dos Ferraz era cheia de vida e alegria. Renato, o filho mais velho, havia se casado cedo e trabalhava como vendedor de carros. Já Cláudia, a filha mais nova, tinha um salão de beleza no bairro.
Mas o tempo, o desemprego e as decepções da vida começaram a corroer a harmonia. Quando a pandemia chegou, o negócio de Cláudia quebrou completamente. Seu casamento também foi por água abaixo. Renato, por sua vez, foi mandado embora da concessionária. Ele se viu endividado e sem perspectivas de melhora. Sem alternativa, os dois voltaram para a casa do pai. Acreditavam que seria por uns dias apenas, mas os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. No começo, seu Joaquim recebeu os filhos de braços abertos. Dizia que a casa era deles também. Ali sempre teria um prato de comida e um teto seguro. Ele sorria, tentando aliviar o peso das derrotas deles. Mas com o tempo, o clima foi mudando drasticamente. Renato começou a se incomodar com o jeito do pai. Ele reclamava que o velho ficava repetindo as mesmas histórias o tempo todo. Cláudia respondia distraída, sem levantar os olhos do café. Dizia que era só um velho solitário querendo conversar. Os pequenos incômodos viraram discussões cada vez mais frequentes. Cláudia dizia que a casa precisava de reforma. Reclamava que o pai não ajudava em nada. O velho respondia que ajudava como podia. Pagava as contas de luz e cuidava do quintal com esmero. Mas os filhos diziam que isso não era suficiente. Renato afirmava que precisavam de espaço para viver suas vidas. Seu Joaquim se calava diante das críticas. O olhar dele cansado sempre procurava um pouco de carinho. Esperava um gesto, uma palavra de afeto. Mas os filhos, pressionados pelas próprias frustrações, começaram a ver o pai como obstáculo. As refeições ficaram frias e silenciosas. A televisão era o único som na sala. O velho tentava puxar assuntos sobre a falecida esposa. Mas os filhos cortavam a conversa bruscamente. Diziam que ele parecia viver no passado. E de fato, seu Joaquim vivia mesmo no passado, porque no presente já não encontrava espaço para existir. As noites eram longas e solitárias para ele. Ficava sentado no quintal, olhando para o céu estrelado. Lembrava de quando a casa era cheia de risadas, do cheiro do feijão da dona Lourdes na cozinha, das brincadeiras dos filhos pequenos no quintal. Foi nesse silêncio que nasceu a primeira semente do que viria depois. Naquela casa antiga que cheirava a lembranças e madeira velha, seu Joaquim tinha um canto sagrado. O quarto dele era um cômodo simples, com uma cama de ferro. Havia um rádio antigo e um guarda-roupa que rangia mesmo em silêncio. Ali dentro, o velho guardava mais do que roupas. Guardava a sua história inteira. Numa das gavetas, por baixo de camisas dobradas com cuidado, havia um cofre pequeno. Era de ferro com marcas do tempo e uma fechadura robusta. Parecia não ter valor algum até que se soubesse o que havia dentro. Certa noite, Cláudia entrou no quarto sem bater. Procurava o ferro de passar roupa. O pai indicou onde estava meio apreensivo. Ela olhou ao redor e viu o cofre embaixo da cômoda. Perguntou curiosa o que era aquilo. O pai respondeu que eram só lembranças. Questionada sobre que lembranças eram trancadas num cofre, ele disse com um sorriso triste. Eram coisas que não tinham valor para ninguém além dele. Cláudia deu de ombros e saiu do quarto. Mas na cabeça dela a dúvida ficou martelando. Naquela noite, quando contou a Renato sobre o cofre, ele reagiu com desconfiança. Perguntou se ela achava que o pai guardava dinheiro ali. Cláudia disse que não sabia, mas que ele andava estranho ultimamente. Renato concordou, dizendo que o pai ainda se recusava a vender a casa. Especulou que talvez estivesse escondendo alguma coisa importante. Os dias em casa ficaram pesados como chumbo. O ar parecia denso, como se cada palavra não dita deixasse um peso no ambiente. Renato e Cláudia quase não falavam mais com o pai. As refeições, antes cheias de risadas, agora eram frias e silenciosas. O som dos talheres no prato era o único ruído entre eles. Naquela noite de sábado, a televisão estava ligada na sala. Um programa falava sobre o aumento no preço dos imóveis. Renato, olhando para a tela, comentou sobre vender a casa, disse que daria para comprar 2 apartamentos menores. Seu Joaquim, que estava sentado na poltrona, levantou os olhos devagar. Perguntou se era para vender a casa. Renato respondeu que o pai já estava velho. Não precisava de tanto espaço assim. Argumentou que a casa estava desvalorizada com aquela pintura velha. Mas o velho lembrou que aquela casa foi o que restou da mãe deles.
Tudo o que o casal construiu e suou estava ali. Renato se irritou, dizendo que o pai vivia preso ao passado. Cláudia apoiou o irmão, afirmando que precisavam pensar no futuro. O velho respondeu que futuro sem raiz não tem sentido. Renato se levantou irritado, derrubando o copo de refrigerante na mesa. Disse que o pai não entendia nada, que eles estavam tentando melhorar de vida e ele só atrapalhava. O velho respirou fundo, o coração apertado de dor. Afirmou que não atrapalhava ninguém, só queria ficar em paz no que era seu. Renato riu com ironia amarga. Disse que a casa já era metade deles. O velho retrucou que era metade de quem não respeitava o próprio pai. Cláudia tentou intervir, pedindo para não brigarem, mas Renato já estava fora de si. Disse que se o pai não quisesse vender, então fosse embora. Que fosse viver a sua vida longe dali. O silêncio tomou conta da sala como um fantasma. Seu Joaquim ficou parado, sem reação. Por um instante, olhou para o filho à sua frente, mas viu não o homem diante dele, e sim o menino de antigamente. O menino que um dia correu pelo quintal gritando para o pai, que pediu para ser empurrado no balanço. Mas aquele menino não existia mais. Ele se levantou devagar, foi até o quarto com passos pesados. Abriu o guarda-roupa e pegou a velha mala de couro. Dobrava as roupas com calma, como se cada peça guardasse uma lembrança. Cláudia apareceu na porta com os olhos marejados. Disse que o pai não precisava ir embora, mas ele respondeu que precisava sim. Às vezes, para não ser um peso, a gente precisa desaparecer. Pegou o casaco, colocou o chapéu e antes de sair olhou para trás. Pediu apenas uma coisa aos filhos, que cuidassem daquela casa, pois ela era mais viva do que parecia. E com passos lentos, atravessou o portão pela última vez. Do outro lado da rua, o vizinho Alfredo viu a cena. Perguntou para onde Joaquim ia àquela hora. O velho respondeu que ia para onde ainda lhe restasse dignidade. O portão se fechou com um estalo que ecoou pela vizinhança. Naquele som parecia que uma vida inteira se partia ao meio. Mas o que ninguém imaginava é que aquele mesmo homem rejeitado guardava um segredo. Um segredo capaz de mudar o destino de todos. A noite estava fria quando seu Joaquim deixou para trás o portão azul. As luzes das casas vizinhas se apagavam uma a uma, mas ele seguiu caminhando devagar, com a mala gasta balançando na mão. O coração estava apertado de tristeza e solidão. A cada passo, um pedaço da vida ficava pelo caminho. Sem destino certo, ele foi parar na praça principal novamente. Sentou-se num banco de cimento frio, o mesmo onde costumava jogar conversa fora com os amigos. O vento cortava o rosto e trazia o cheiro do café fresco. Da padaria do seu Zé que ficava próxima. 3 meses haviam se arrastado desde o dia da expulsão. Na padaria do Zé, seu Joaquim havia se tornado parte da rotina. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre gentil com os clientes, cumprimentava a todos. Mas nas madrugadas, quando o bairro dormia, sentava num banquinho olhando o fogo. Ali, em silêncio, lembrava dos filhos. Lembrava da Cláudia pequena, de vestido azul correndo. Lembrava de Renato com o cabelo arrepiado ajudando nas tarefas. Certo dia, o destino decidiu fazer das suas. Era uma sexta-feira movimentada na padaria. O calor pesava e o cheiro de pão novo se espalhava pela rua. De repente, Cláudia entrou apressada. Usava óculos escuros e expressão cansada. Pediu 2 pães e um café sem olhar para ninguém. Seu Joaquim estava atrás do balcão, colocando bisnagas num saco. Quando ouviu aquela voz, o coração dele quase parou. Levantou os olhos devagar e viu a filha. Chamou-a pelo nome, surpreso. Ela congelou no lugar. O tempo pareceu parar naquele momento. Os clientes olharam curiosos para a cena. Ela perguntou se o pai trabalhava ali. Ele respondeu que sim, que Zé lhe deu uma chance. Questionada se tinha sido bom, respondeu tentando sorrir. Ela abaixou os olhos, sem conseguir encarar o rosto envelhecido. Disse que não sabia que ele estava ali. O velho respondeu que também não quis incomodar. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Zé, percebendo a tensão, se afastou discretamente. Cláudia respirou fundo, as mãos tremendo. Perguntou se o pai estava bem. Ele disse que sim, que o corpo cansa, mas o coração aguenta. Ela comentou que Renato também sentia falta dele. O velho sorriu de leve.
Disse que o coração é mais teimoso que o orgulho. Sempre sobra um pedacinho de amor, mesmo quando fingimos que não. Cláudia mordeu os lábios, os olhos marejados de lágrimas. Sugeriu que o pai deveria voltar para casa, mas ele recusou gentilmente. Disse que aquela casa agora era deles, que ele encontrou seu cantinho na padaria. Ela insistiu que havia um quarto vazio lá, mas ele respondeu que ali tinha gente que o chamava pelo nome, e isso bastava para ele. Ela chorou em silêncio, pegou o saco de pães e o café. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Disse que o pai sempre foi bom demais com eles. Ele respondeu que eles sempre foram seus filhos, e isso não muda nunca. Quando a porta se fechou, seu Joaquim ficou olhando o reflexo, até que a rua engolisse a silhueta dela. Zé voltou devagar e elogiou a coragem do amigo. O velho disse que coragem é continuar amando, mesmo quando o coração está em pedaços. Nos dias seguintes, voltou à rotina normal, mas havia algo diferente no olhar dele agora. Uma mistura de saudade e paz. Como quem entende que o perdão nem sempre precisa de palavras. As manhãs na padaria começaram a ficar mais pesadas. Antes do sol nascer, ele sentia um aperto no peito, como se alguém estivesse segurando seu coração. Mesmo assim, punha o avental e seguia para o balcão. Dizia que era só cansaço de velho. Numa terça-feira abafada, enquanto embalava pães, uma tosse subiu. Ele levou o lenço à boca e viu um fio de sangue. O mundo ficou turvo ao redor. Zé correu e segurou o braço dele. Disse que aquilo não era normal, que precisavam ir para a UPA agora. O velho tentou recusar, mas o amigo insistiu. Na UPA, o médico examinou e deu o diagnóstico. Era insuficiência cardíaca com sinais de piora. A tosse com sangue era consequência do pulmão congestionado. Prescreveu medicação e repouso absoluto. O tempo passou e seu Joaquim sabia que seus dias estavam contados. Começou a escrever uma carta para os filhos. Folhas e mais folhas com sua letra firme. Escrevia sobre perdão, sobre amor e sobre lições. Numa manhã de domingo, vestiu a camisa mais bonita que tinha. Dobrou as folhas escritas e as colocou num envelope pardo. Em cima, escreveu os nomes de Renato e Cláudia, com a instrução de entregar apenas após seu falecimento. Foi até o escritório do Dr. Henrique, advogado antigo da cidade. Entregou o envelope com instruções claras. O advogado perguntou se estava tudo bem. O velho respondeu que só estava deixando tudo certo. Pediu que confiasse nele e cumprisse o combinado. Naquela noite, o céu desabou em chuva torrencial. Trovões estouravam e o vento soprava pela janela. Seu Joaquim tossia sem parar no quartinho da padaria. Tentou alcançar o copo d'água, mas as mãos tremiam. Zé escutou o barulho e correu para ajudar. Perguntou o que havia acontecido. O velho respirava com dificuldade. Disse que era só o tempo cobrando sua dívida. O padeiro quis chamar o socorro, mas Joaquim segurou o braço do amigo com força. Pediu que não chamasse ninguém. Disse que se não acordasse amanhã, entregasse o envelope. Minutos depois, o coração que bateu por tanta gente foi parando. Como quem se despede com calma e dignidade. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rápido. Seu Joaquim da padaria morreu. As pessoas foram deixando flores na porta, lembrando do sorriso e da gentileza dele. Zé, de olhos vermelhos, fechou a padaria naquele dia. Sobre o balcão, colocou apenas um bilhete emocionado. Foi direto ao escritório do advogado com o envelope. Henrique recebeu e leu a dedicatória. Sabia que o velho deixaria algo grande para trás. A carta seria entregue poucos dias depois. O velório foi simples na Santa Casa. O caixão de madeira clara estava rodeado por coroas modestas. A cidade entrou em silêncio respeitoso. Dona Neide deixou um terço sobre as mãos do falecido. Seu Pedro encostou-se na parede e limpou os óculos. Zé ficou sentado ao lado do caixão. Segurava a borda como se segurasse a mão do amigo. Renato e Cláudia chegaram tarde, de roupas sóbrias. O corredor abriu caminho, mas ninguém falou nada. 2 dias depois, chegou a hora da leitura do testamento. Renato e Cláudia entraram no escritório do Dr. Henrique. A sala cheirava a papel novo e café morno. Na mesa, o envelope pardo com os nomes deles. O advogado explicou que o pai pediu para ler com eles presentes. Abriu o envelope e começou a ler pausado.
A carta falava sobre perdão, sobre a casa e sobre amor. Revelava que o pai guardou toda a indenização da garagem, investiu com sabedoria e paciência ao longo dos anos. No cofre havia 5 milhões de reais em ativos. Cláudia arregalou os olhos em choque. Renato bateu com a mão na mesa nervoso. Perguntou por que o pai escondeu aquilo. Mas a carta explicava que o dinheiro sem consciência vira fardo, que o respeito vale mais que qualquer fortuna. Então veio a revelação final que os deixou sem chão. Todo o valor seria doado para a Casa de Idosos São Vicente, onde o pai encontrou o respeito que não recebeu dos filhos. Cláudia chorava silenciosa, em desespero. Renato perguntou incrédulo se era para valer mesmo. O advogado confirmou que estava tudo legalmente constituído. Para eles, restava apenas o relógio de bolso do pai, com uma inscrição gravada sobre o valor do tempo, e a escritura da casa que sempre foi deles, mas com a condição de abrirem o coração, de ajudarem quem precisa e viverem com dignidade. Dias depois, visitaram a Casa São Vicente. Viram a placa recém-instalada na parede. Pavilhão Joaquim Ferraz, construído com amor. Cláudia se ajoelhou diante da placa e chorou. Renato segurou o relógio do pai na mão, parado no mesmo horário de sempre. Ali entenderam finalmente a lição. A riqueza que seu Joaquim deixara não cabia em cofre nenhum. Era feita de dignidade, perdão e amor verdadeiro. As únicas coisas que o tempo nunca consegue roubar de ninguém. E assim termina a história do pai, que perdeu tudo, mas ensinou aos filhos o valor do que realmente importa. Porque no fim, quem ama de verdade nunca vai embora. Só muda de lugar dentro da gente.